Miqueias 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àquele cujos caminhos são retos. Mas, ultimamente, como inimigos vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis, de seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó, sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Beleza, pessoal? Tudo bem? Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, e eu tô aqui para mais um dos nossos encontros semanais no YouTube. Por favor, não se esqueçam a propósito de se inscreverem aqui no canal do UOL no YouTube. O vice-presidente general Hamilton Mourão afirmou o seguinte em uma entrevista à CNN, aspas, vi o cidadão Gilmar Mendes fazer uma crítica totalmente fora de propósito ao comparar o que ocorre no Brasil com um genocídio. Genocídio foi cometido por Stalin contra as minorias russas, foi cometido por Hitler contra os judeus, foi cometido na África, em Ruanda e outros casos. Saddam Hussein contra os curdos, fecha aspas. Ele bem que poderia ter acrescentado à sua lista, que é uma lista correta, o que a ditadura militar brasileira fez contra o povo indígena Waimiri Troari. Talvez não se lembrou disso porque uma parte das Forças Armadas é contra o direito à memória e à verdade. Vamos contextualizar. Mourão reclamava da crítica do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que disse que havia dito, no último sábado, que o Exército está se associando a genocídio ao ocupar cargos técnicos no Ministério da Saúde, ao invés de permitir que especialistas estivessem nessas funções. A inação e a incompetência do governo Bolsonaro são corresponsáveis por parte dos mais de 74 mil óbitos durante a pandemia. Os Waimiri Troari vivem entre os estados de Roraima e do Amazonas. Durante a ditadura, milhares deles foram executados em nome da implementação de grandes projetos na região. Relatos colhidos de sobreviventes em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, por exemplo, contam que helicópteros sobrevoavam aldeias, derramando veneno e detonando explosivos sobre centenas de indígenas reunidos para quê? Para celebração de rituais de passagem. Depois disso, ataques a tiros, esfaqueamentos e degolas violentas praticadas por homens brancos fardados contra adultos e crianças sobreviventes. Tratores passaram, na sequência, destruindo tudo.
O Ministério Público Federal cobra que o Estado brasileiro assuma sua responsabilidade e adote medidas de reparação e de indenização justas pelas violências cometidas contra a etnia entre os anos 1970 e 1980. Além dos ataques, as obras para a abertura da rodovia BR-174, ligando Manaus a Boa Vista e a Venezuela, levaram doenças para a população quincha, que é como eles se identificam. Muitos morreram sem apoio e a rodovia se tornou vetor de ocupação do estado de Roraima e orgulho da ditadura militar. O relatório da Comissão Nacional da Verdade afirma, com base em dados oficiais, que houve uma redução de 3 mil nos anos 70 da população para 332 nos anos 80. 3 mil para 332. Se isso não é uma tentativa de exterminar um povo, nada mais é. Vamos voltar agora ao tempo atual. Gilmar Mendes não é o primeiro a acusar o governo Jair Bolsonaro de genocídio por conta de sua política de apoio ao coronavírus. Com isso, parte do exército subiu nas tamancas, o que é ótimo, pois do alto talvez possa enxergar os fatos e ver com que eles estão se metendo. O presidente vetou um rosário de medidas de um projeto aprovado pelo Congresso Nacional voltado a proteger comunidades tradicionais que apresentam extrema vulnerabilidade. O presidente excluiu a obrigação de garantir água potável, de fornecer materiais de higiene e limpeza, de ofertar leitos hospitalares em UTIs, distribuir cestas básicas, comida, entre outras. Indígenas apresentam um risco 5 vezes maior do que os brancos por conta da coronavírus, de acordo com uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas. Deveriam ser alvo de atenção redobrada, portanto. Bolsonaro foi no ano passado representado no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, por incitação ao genocídio de indígenas. Quem levou o caso à corte foi a Comissão Arnes e o coletivo Advocacia em Direitos Humanos. O deplorável comportamento de seu governo com esses povos durante a pandemia pode, enfim, levá-lo a ser denunciado efetivamente por esse crime. Desde que era deputado federal, Jair tem deixado claro seu incômodo com os direitos das populações indígenas aos seus territórios. Como presidente, nega-lhes terras, força sua aculturação, dificulta acesso a alimentos e permite a exploração econômica de seus territórios por terceiros, mesmo contra sua vontade. Agora, garimpeiros, madeireiros, grileiros, empoderados por Jair Bolsonaro, invadiram territórios indígenas e espalharam a doença. O exército, ao se aliar de forma incondicional ao presidente e à sua política, torna-se sócio de um processo de morte, mostrando que talvez estejamos condenados a ver a história se repetindo sempre, primeiro como farsa e depois também. Qual? Miqueias 5. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar.
Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Tá certo que confesso que não sou uma boa pessoa, né? Não levo nada de bom para ninguém. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas mesmo assim eu fico triste. E é isso aí. São Luís do Maranhão, se preparem, pois se a harpa está aí, é porque vocês concederam e abriram as pernas, né, para essa abominação e essa arma, porque isso é uma arma. Se existe, é uma arma, né? E mesmo que não exista, a devastação vem, beleza? Fiquem na paz. E tudo que falo, antes de esquecer, é para a honra e glória de meu Pai. Tudo que faço e tudo que falo aqui é em nome de meu Pai, Abba, Criador do céu e da terra. E que assim seja. Olá pessoal, trago informações atualizadas sobre uma tempestade com características de tornado na região de Forquilha e cidade operária em São Luís do Maranhão. Veja comigo as primeiras imagens gravadas por moradores da região. São ventos muito fortes para ser uma tempestade comum. Confira comigo e não esquece de deixar seu like para incentivar o meu canal. Nós tivemos recentemente um ciclone tropical que deixou várias cidades devastadas no sul do país. Vou deixar um link para você conferir um vídeo recente do canal com 22 gravações impressionantes feitas por moradores, principalmente de Santa Catarina. E agora vemos essas cenas na região oposta do Brasil, em São Luís do Maranhão. Olha essas cenas na porta de um shopping. Olha como o vento arrasta tudo pela frente. As pessoas procuram se abrigar da melhor maneira possível. Caiu a torre ali da Igreja Universal. Caiu a torre. Caralho, doido, eu peguei! Caralho, doido! Galera, aí galera, tá caindo todos os postes aqui, ó, na Forquilha, galera, aí, ó. Aí, galera, aqui na Forquilha, aí, ó. Aí, galera, aí, ó. Aí, galera, tá derrubando tudo aqui, ó, na Forquilha, gente.
Agora aí, ó. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas. Meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu à minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor.
e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sou o filho de Odin. Sinto a força destrutiva do poder que há em mim. Em meio à cerimônia resolveram me afrontar. Luto na linha de frente como um príncipe de Asgard. Se busca traição não preciso de compaixão. Os que zombaram do meu povo vão sofrer a punição. Na presença de um Deus não ouse desobedecer. Frente à força de Thor os gigantes vão perecer. Meu pai disse que eu estava errado. Por atos compulsivos fui banido e exilado. Vivendo como humano que eu pude entender. Só levanta o martelo os dignos do poder. Por tempos fraquejei, mas percebi que estava errado. Na posse do Mjolnir o meu poder é consagrado. Entendi que pra ser rei não posso almejar a guerra, mas um rei poderoso sempre está pronto pra ela. Com força e soberania do poder que eu impero. Sou filho de Odin que tem a posse do martelo. Pra me tornar um rei meu poder entra em expansão. O Deus do trovão. Com força e soberania do poder que eu impero. Sou filho de Odin que tem a posse do martelo. Pra me tornar um rei meu poder entra em expansão. O Deus do trovão. Para proteger a terra me junto aos defensores. Agora faço parte da equipe de Vingadores. Um planeta grandioso, muitos querem o seu fim, mas o mal em eminência terá que passar por mim. Cego pela ambição no que se diz superior, mas a fraqueza dos seus atos o torna inferior. A ganância que o consome nos leva a um lugar frio. A volta dos elfos negros cria um mundo sombrio. O passado foi apagado, a morte do meu pai faz tudo ser revelado. Com a aparição divina surge a guerreira mais forte. Ela, nomeada de deusa da morte. Asgardianos cairão. Esse é o Ragnarok entrando em ascensão. Como pode ser possível? Seu poder é um mistério. Usando sua força ela destrói o meu martelo. Não posso me dar por vencido. A fonte do meu poder não depende de um objeto. Por tempos eu rejeitei, mas esse é meu lugar. Assumo a liderança como o novo rei de Asgard. Martelo quebrado, poder libertado no meio da luta. Veste elevação, destino mudado, corpo iluminado. A força emana do Deus do trovão. Com um raio que me rodeia na guerra, proteja os meus. Contemple a soberania da força de um novo Deus. Com força e soberania do poder que eu impero. Sou filho de Odin que tem a posse do martelo. Pra me tornar um rei meu poder entra em expansão. O Deus do trovão. Com força e soberania do poder que eu impero. Sou filho de Odin que tem a posse do martelo. Pra me tornar um rei meu poder entra em expansão. O Deus do trovão. O Deus
sou o TK e esse é meu canal. Se você gostou, se inscreva na moral. Deixa um like aí só pra poder fortalecer, porque o canal do TK não funciona sem você.